O direito ao contraditório e ampla defesa constitui um dos capítulos mais importantes da Constituição de 1988. Isso não significa que a sua aplicação prática seja simples ou uniforme. Ela desafia muitas particularidades, a depender do ramo do direito. Por exemplo, em se tratando de processo administrativo disciplinar, se aplica o contraditório e ampla defesa? Se esse processo tramitar na execução penal ou no Tribunal de Contas, tem alguma particularidade? Esse é um interessantíssimo tema do nosso artigo 5º de hoje. Eu sou o professor Jean Nunes, vou soltar a vinheta, mas você não sai daí, fica comigo até o final do vídeo. O ponto de partida da nossa análise, como a gente sempre faz no artigo 5º, nesta série de vídeos que eu produzo sobre esse capítulo especial da Constituição, é, claro, a definição da natureza jurídica do Instituto. Isso é muito importante porque vai te trazer segurança na sua prática profissional, para que você vá para uma audiência sem aquele frio na barriga, para que você possa atuar na sua graduação, para que você faça lá suas provas e mesmo as provas de concurso público, sejam elas objetivas ou discursivas, você vai perceber que esse conteúdo contempla perfeitamente. Qual é a natureza jurídica do contraditório e ampla defesa? É essencialmente um direito fundamental, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, constitui cláusula pétrea, e é um direito de quê, Jean? É um direito de compreender, essencialmente um direito de compreender as razões que legitimaram a adoção de determinada medida, a expedição de determinado ato, para que o indivíduo destinatário ou atingido por este ato, esta conduta de alguma forma, possa contra ele ou contra ela se insurgir, apresentando as razões pelas quais entende que aquela postura, aquela conduta está equivocada, de alguma forma fere a ordem jurídica. Então, o contraditório e ampla defesa, como vou colocar aqui na tela para vocês, é essencialmente um direito fundamental. Essa é a essência do contraditório e da ampla defesa, é para onde nós vamos a partir de agora, e nós vamos trabalhá-lo em 4 dimensões, tá? Claro, aqui não esgota, mas no decorrer da série nós vamos vendo outras repercussões desse direito fundamental. Aqui na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar 4 aspectos. Primeiro, a natureza jurídica desse instituto, sua aplicação no campo do direito administrativo, do direito penal e na instância controladora da atuação do Tribunal de Contas, especialmente o Tribunal de Contas da União e dos Estados, já que Tribunais de Contas dos municípios a Constituição os proíbe, com a ressalva daqueles que já existem. Então vamos lá. Primeiro, previsão normativa. Jean, tem previsão o artigo contraditório e ampla defesa? Claro. Tem previsão no artigo 5º, inciso 55. Aqui é um texto, uma previsão que você precisa realmente decorar, tem que se familiarizar com ela. Não pelo simples decorar, mas porque você vai lidar com ela cotidianamente na sua vida prática e profissional no direito. O que é, Jean, contraditório e ampla defesa? Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, isso aqui está decorado, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela, ampla defesa, inerentes. Para muitos, há uma distinção entre contraditório e ampla defesa. O contraditório tem um sentido de conhecimento de uma determinada conduta ou decisão que possa alcançar o destinatário ou um determinado indivíduo, e ampla defesa está no sentido da produção das provas, né, de uma conduta, digamos, mais proativa nessa perspectiva. Pois bem, tem previsão, além da Constituição Federal, também na Convenção Americana de Direitos Humanos, que eu estou colocando aqui para você na tela. É uma previsão muito interessante, também está na Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica. Deixa eu diminuir a tela aqui para que você possa acompanhar junto comigo, tá? Lembrando que a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela entra em vigor no Brasil em 92 e ela ingressa em nosso ordenamento jurídico, conforme precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, com status de norma supralegal. Lembre-se de que ela é norma tratado internacional de direitos humanos, que não foi aprovado nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição, não passou, portanto, por votação em 2 turnos, em cada uma das casas do Congresso Nacional, com votação em 3/5. Essa, portanto, é uma norma
de caráter supralegal, está abaixo da Constituição, mas acima da lei. E essa norma, a Convenção Americana de Direitos Humanos, lá no artigo 8º, item 2, traz expressamente a previsão do contraditório, inclusive com várias repercussões práticas. É dito lá: toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, presunção de inocência, que também é direito fundamental, enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias: o direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor e intérprete. Isso aqui é um ponto muito importante, pouco conhecido. Como nós vamos ver daqui a pouco, a própria Convenção de Viena de Relações Consulares prevê o direito à presença do cônsul. Então, se você porventura estiver fora do país em uma viagem de qualquer natureza e for detido por qualquer razão, você tem direito à presença de um cônsul brasileiro, que fale, obviamente, a sua língua, para que você possa interagir com ele, preparar a sua defesa e compreender a acusação que ele está sendo imputado e preparar a sua defesa. Comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada. E aí o item D, mais especificamente contraditório ampla defesa, o direito do acusado defender-se pessoalmente ou de ser assistido por defensor de sua respectiva escolha. Na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, também temos previsão similar. É o artigo 36 dela, que assim estabelece, a fim de facilitar o exercício das funções consulares relativas aos nacionais do Estado que envia, e aqui tem a previsão de que os funcionários consulares, os cônsules, têm ampla liberdade de acessar aqueles indivíduos nacionais que têm a mesma nacionalidade do respectivo consulado para colher informações, para prestar algum tipo de orientação, para ajudar na compreensão da acusação e da própria produção de provas, tá? Então, o contraditório ampla defesa é um direito fundamental assegurado pela Constituição de 88, mas amplamente amparado em normas internacionais. Jean, contraditório ampla defesa no processo administrativo disciplinar depende da produção de prova técnica, isto é, precisa de advogado? Essa aqui é uma previsão conhecida, eu tenho certeza que você já ouviu falar. A súmula vinculante número 5 dispensa por completo a necessidade de advogado para que o processo administrativo disciplinar valha. Não é que o contraditório ampla defesa não se aplique no processo administrativo disciplinar. Se aplica, mas ele não se materializa necessariamente pela presença da defesa técnica. Aliás, tem várias nuances, várias questões que a gente aprofunda nas aulas de direito administrativo sobre isso. Por exemplo, o processo administrativo disciplinar é instaurado por uma portaria. Essa portaria ela não precisa ser minudente quanto aos fatos, especificada. Ela pode constituir uma portaria que tem uma natureza mais de permitir ao acusado a compreensão dos fatos que lhe estão sendo imputados. Isso é o suficiente. Isso dá conta, digamos assim, tá? Mas não há necessidade de defesa técnica. Isso quer dizer que se o processo administrativo, ainda que disciplinar, ainda que vá resultar na demissão do indivíduo, ele não tenha sido acompanhado por um advogado ou por um defensor público que tenha assistido aquele servidor que esteja sendo processado, aquele agente público, não há qualquer tipo de nulidade. A ausência de defesa técnica não torna nulo o PAD. Isso é muito conhecido. É a regra que eu menciono aqui nesta bolinha do slide. Mas tem uma exceção. Aqui, muito cuidado em relação a isso, tá? Na execução penal, há a súmula expressa do STJ que obriga a presença de defesa técnica por defensor constituído ou por meio de defensor público, só ajeitar aqui a tela, ou por meio de defensor público para que ele possa acompanhar o processo administrativo disciplinar de que possa resultar sanção ao custodiado, aquele que esteja cumprindo pena na execução penal. Então, a regra, atenção, é que não invalida o processo administrativo disciplinar a ausência de defesa técnica. Mas se ocorrer na execução penal, aí, neste caso, na execução penal, não se aplica esta regra geral, há uma exceção, súmula 533 do STJ, exige expressamente a constituição ou de advogado ou a nomeação de defensor público para atuar. Aqui, pessoal, existe uma exceção, olha que curioso.
A regra é que não precisa de advogado, tem uma exceção na execução penal, que depende da presença de advogado ou de defensor público, e eu tenho aqui uma exceção da exceção. Precedente recente do Supremo Tribunal Federal, que afirma ser possível superar a nulidade resultante do fato de que o processo administrativo disciplinar na execução penal tramitou sem a presença de advogado ou de defensor público, desde que se realize a audiência com a presença, aí sim, do defensor do acusado, do MP e, claro, do magistrado. Então, realizada a audiência, esta audiência supera a alegação de nulidade resultante da ausência de defesa técnica na execução penal. Jean, retoma aí o raciocínio para eu entender. Regra geral, não precisa de advogado. Na execução penal, regra para ela que precisa de advogado. Então, a regra geral dispensa, a execução penal exige, mas há um precedente do Supremo que afirma que se ocorrer audiência com a presença do defensor ou advogado e também do membro do MP, claro, conduzido por um magistrado, esta audiência faz superar qualquer alegação de nulidade por ausência de defesa técnica no PAD que tramitou na execução penal. Então, questão bastante interessante. Trouxe aqui para vocês também um julgado muito recente, né, 2022, agora novembro de 2022, pelo qual nós temos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo de indiciamento do agente público no processo administrativo disciplinar, ele comporta uma especificidade. Não é um termo que exija de quem o estiver promovendo um caráter minudente da especificação das condutas. Diz o precedente: o termo de indiciamento elaborado pela comissão deve conter a descrição suficientemente detalhada dos ilícitos administrativos imputados ao indiciado, possibilitando-lhe a compreensão racional do que é chamado responder. Porque ele não se defende da capitulação jurídica, ele se defende dos fatos. Esses fatos precisam estar narrados, né? Eles precisam estar detalhados, mas não há uma necessidade nem de esgotamento desse detalhamento e nem tampouco de que a capitulação vá vincular a autoridade julgadora, que não vincula, né? A autoridade vai poder fazer o julgamento. Bom, além disso, além da aplicação do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo, nós temos também aqui no âmbito do processo penal. Aqui nós temos uma regra geral: o contraditório e ampla defesa se materializa no âmbito do processo penal através, claro, de defesa técnica por advogado constituído ou por defensor público. A súmula 523 estabelece: no processo penal, a ausência de defesa técnica gera nulidade e a sua absoluta e a sua deficiência gera nulidade relativa, a depender da demonstração de prejuízo do réu. A rigor, pessoal, no processo penal é muito difícil o reconhecimento de uma nulidade de que não resulte prejuízo para o réu. Normalmente os magistrados logo exigem, e há previsão expressa no CPP também nesse sentido, de que o reconhecimento da nulidade depende da demonstração de prejuízo para a defesa. Lembrar que a legítima defesa da honra ela não pode ser utilizada no processo penal, ainda que no plenário do Tribunal do Júri. Por que não, Jean? Porque no plenário do Tribunal do Júri se aplica a plenitude de defesa. Então eu posso invocar, a princípio, todas as teses que estejam à minha disposição para defender o meu cliente, o meu assistido. Essa plenitude de defesa ela não alcança, porém, a perspectiva da legítima defesa da honra, que é aquela tese esdrúxula, absurda, de que o indivíduo matou, praticou o crime doloso contra a vida, contra a vítima, porque ao fazer estava defendendo a sua honra, porque ela o traiu e ele teria um direito à legítima defesa da honra, uma situação absurda, e na DPF 779, com a qual eu concordo perfeitamente, a decisão foi no sentido de que não se admite a legítima defesa da honra. A tese ficou assim formulada: medida cautelar concedida para afirmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional por contrariar os princípios constitucionais da dignidade humana, da proteção à vida e igualdade de gênero,
Conferir interpretação conforme a Constituição, ao artigo 23, inciso 12, artigo 25 caput, parágrafo único do Código Penal e 65 do CPP, de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do Instituto da Legítima Defesa. Obstar a defesa, a acusação, a autoridade policial, o juízo que utilizem direto ou indiretamente a tese da legítima defesa da honra, seja na fase pré-processual ou processual, bem como durante o julgamento perante o tribunal do júri, atenção, sob pena de nulidade do respectivo julgamento, questão aí bastante interessante. G1 contraditório ampla defesa se aplica à fase inquisitiva? Não se aplica, tá, pessoal? O entendimento que prevalece nos tribunais superiores e também na doutrina é o de que a fase é inquisitorial e não se aplica a ela o contraditório ampla defesa. Isso não quer dizer que não tem ali um mínimo de garantias, né? Por exemplo, os advogados têm direito, isso é súmula vinculante, está na súmula vinculante 14, você está vendo na tela, os advogados têm direito a ter acesso a todas as diligências que já tenham sido realizadas, que estejam documentadas, mesmo que o processo seja sigiloso. Eu me lembro que recentemente teve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, no auge da eleição, que determinou a prisão, salvo engano, do Roberto Jefferson, foi isso mesmo, determinou a prisão do Roberto Jefferson, e nela estava lá, no finalzinho da decisão, de que eles não poderiam ter acesso sequer, visita sequer, de advogados. Logo ocorreu uma movimentação grande nas redes sociais, eu mesmo me manifestei, no sentido de que aquilo seria um absurdo, né? Não existe a incomunicabilidade do preso, isso não é admitido no nosso ordenamento jurídico. A incomunicabilidade ela até ocorre em algumas circunstâncias muito peculiares. Na verdade, é uma limitação da comunicação, mas uma incomunicabilidade absoluta é absolutamente incompatível com o nosso sistema jurídico. E aí depois o ministro, em sede de embargo de declaração, esclareceu que, na verdade, ele se referia a outros advogados e não ao próprio advogado constituído pelo réu, por óbvio. Então, o advogado, mesmo nos processos sigilosos, tem acesso às diligências já convertidas em documentos, materializadas em documentos. O que ele não vai ter acesso é às diligências que estejam em curso, claro, para evitar aí o prejuízo à investigação que esteja ocorrendo, tá? Denúncia genérica eu trouxe aqui porque essa é uma questão que no processo penal é bastante frequente. Qual é a questão que está aqui? O que deve conter a denúncia, né? Quando é que eu, olhando uma denúncia, chego à conclusão de que ela foi corretamente elaborada? Quando ela permitir ao acusado o pleno exercício do seu contraditório da ampla defesa. Quando é que este exercício do contraditório da ampla defesa se materializa? Como é que eu identifico isso na peça acusatória? Sempre que ocorrer a descrição adequada dos fatos na denúncia. Porque o réu no processo penal, como em todos os processos em geral, ele não se defende do direito, ele se defende dos fatos. O que ele comprova, sobre o que ele produz provas é sobre os fatos. Então ele precisa conhecer exatamente a extensão, intensidade, qualificação da imputação que ele está sendo feita, mas ele não se defende do direito. Então, se construiu na jurisprudência do Supremo uma distinção entre a denúncia que é genérica e a denúncia que é geral. A denúncia geral é aquela utilizada naqueles crimes propriamente coletivos ou multitudinários. É aquela denúncia que ela não pormenoriza, ela não minudencia todas as condutas, porque é da própria natureza do crime que ele seja praticado em caráter de multidão. Já a denúncia genérica é aquela que, podendo fazê-lo, devendo especificar a conduta, negligencia esta parte. É muito comum isso ocorrer, por exemplo, nos crimes societários, em que a denúncia faz uma imputação genérica a todos os sócios ou a todos aqueles que compõem a diretoria, sem especificar em que consistiu exatamente o dolo ou a conduta de cada um. Denúncia genérica não é admitida no ordenamento jurídico, fere o contraditório ampla defesa. Denúncia geral, ela comporta a aceitação, adequação típica adequação prática no nosso ordenamento jurídico e ela é admitida, tá? Então, no âmbito do processo penal. Já no Tribunal de Contas, aqui nós temos uma questão muito interessante, bastante debatida, muito discutida na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu trazer aqui para vocês entenderem.
Jean, se aplica o contraditório? Não se aplica o contraditório ampla defesa nos processos em que o Tribunal de Contas aprecia a validade da concessão inicial do ato de aposentadoria. Por que não? O indivíduo se aposenta, solicita para sua chefia imediata, a chefia concede a aposentadoria, ele vai para casa, passa a receber os seus proventos, mas ele precisa, esse ato para que ele se complete, para que ele se aperfeiçoe, para que ele conclua todas as etapas da sua existência, ele precisa ser confirmado pelo Tribunal de Contas. Então, o que é que entende o Supremo Tribunal Federal? No chamado ato de concessão inicial da aposentadoria, como ele só se completa com a formação do ato, com a manifestação, melhor dizendo, do Tribunal de Contas, entende-se que este é um ato complexo e que, portanto, antes do término da sua formação, não tem qualquer sentido exercer o contraditório ampla defesa pela razão óbvia de que o ato sequer existe ainda juridicamente, ele ainda não completou seu ciclo de formação. Havia uma súmula vinculante do Supremo que dizia assim: não se aplica o contraditório ampla defesa à avaliação que faz o Tribunal de Contas, ao julgamento do ato de concessão inicial da aposentadoria, se ocorrer dentro do prazo de 5 anos. Então, dentro desses 5 anos, não se aplica o contraditório ampla defesa. Posteriormente à súmula vinculante, sobreveio um precedente em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, em que se estabeleceu o seguinte: olha, se o julgamento do Tribunal de Contas ocorrer dentro de 5 anos, não se aplica o contraditório ampla defesa. Mas o que a prática demonstrou? Muita gente já estava nessa condição há muito tempo, e aí 6, 7, 8, 10, 12 anos depois vinha o julgamento do Tribunal de Contas relativo àquela aposentadoria que ocorreu lá atrás. E aí se entendia: se a avaliação do Tribunal de Contas, a apreciação da validade ocorrer após 5 anos, aí se aplica o contraditório ampla defesa. Então o entendimento que havia era: dentro desses 5 anos, não se aplica o contraditório ampla defesa. Por que não, Jean? Porque sequer existe ato que tenha se aperfeiçoado. Depois dos 5 anos, aí se aplica o contraditório ampla defesa, porque o tempo que a pessoa passou aposentada já gera para ela uma legítima expectativa. Essa celeuma toda acabou e hoje ficou bem mais simples. O que é que o Supremo decidiu no RE 636553, recentemente, que resultou inclusive no cancelamento da súmula vinculante? Ficou bem mais simples. O Tribunal de Contas tem um prazo de 5 anos para apreciar a validade deste ato. Se ele é apreciado dentro de 5 anos, não se aplica o contraditório ampla defesa. Por que não, Jean? Porque o ato não se aperfeiçoou. Jean, então, se passar dos 5 anos, se aplica? Não se aplica também. O que acontece? O ato se aperfeiçoa e a ilegalidade, ainda que existente, é que não vai mais poder ser declarada. Ocorre aí uma convalidação tácita. Em até 5 anos, o Tribunal de Contas pode apreciar o ato de concessão inicial da aposentadoria. Dentro desse prazo tem contraditório, Jean? Não. Tem ampla defesa? Também não. Por que não? Porque o ato não se aperfeiçoou. Após os 5 anos tem contraditório? Não. Aí o ato se aperfeiçoou e se convalidou simultaneamente, ainda que exista alguma ilegalidade, não vai mais ser possível declará-la. Já esse prazo é de 5 anos? É. Qual é a natureza deste prazo? Este prazo tem natureza decadencial lá da Lei 9.784, de 1999. Artigo 50 dela. 54 dela. Jean, de quando é que começa a correr este prazo? Este prazo começa a correr da data da entrada em vigor no ordenamento... Perdão, da data da entrada em vigor do ordenamento jurídico. Da data de chegada no Tribunal de Contas do processo que pretendia levar à ilegalidade, ao reconhecimento da ilegalidade da aposentadoria. Então, de quando chega ao Tribunal de Contas o processo, dali começa a correr este prazo, que é de 5 anos decadenciais. Perfeito, meus amigos? Esse entendimento se aplica também aos tribunais de contas dos estados, da mesma forma, tanto TCU quanto dos estados. Claro, eu peço que você, antes de fechar o vídeo, se inscreva aí no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, me siga lá nas redes sociais
E me encontre aí, claro, na próxima semana, amanhã, depois, quando você estiver com tempinho, assista aos próximos vídeos da nossa série Artigo 5º. Um abraço e até lá!